Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 17 do livro de Números da Bíblia Sagrada. Bem, Números 17. A vara de Arão floresce. Números 17, 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 17, 2. Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Números 17, 3. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Números 17, 4. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. Números 17, 5. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Números 17, 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara para cada maioral, e uma vara para cada maioral, uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. Números 17, 8. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor, na tenda do testemunho. Números 17, 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos, e dera amêndoas. Oh, glórias! Números 17, 9. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Números 17, 10. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim e não morrerão. Números 17, 11. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Números 17, 12. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis aqui, nós espirramos, parecemos nós, todos perecemos. Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Números 17, 13. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Bem, encerramos assim a leitura do capítulo 17 do livro de Números da Bíblia Sagrada. Bem, eu tenho uma perguntinha para fazer para aqueles que estão me assistindo hoje. A pergunta é a seguinte: você acredita em anjos? Vou dar um tempinho para você pensar. Bem, aqui na Bíblia tem algumas experiências que falam de anjos, né? Você sabe que 3 anjos apareceram para Abraão, não foi? Então, nós já lemos esse capítulo, que é o capítulo 18 de Gênesis, quando iniciamos a leitura da Bíblia. E aí, eu vou ler aqui de uma forma rápida, sem destacar os versículos. Observe. Depois, capítulo 18 de Gênesis, 3 anjos apareceram a Abraão. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mane,
estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, né? Um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram assim: faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao teu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Deus promete um filho a Abraão. E disseram-lhe: onde está Sara, sua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, tendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo envelhecido? Haveria coisa difícil ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Oh, glórias. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. Oh, glórias. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Bem, eu não vou continuar a leitura, que aqui é suficiente. Olha, pare para pensar. Abraão percebeu que aqueles homens eram homens, tinham algo especial neles, né? Você viu a preocupação em preparar, em lavar os pés, em preparar algo para eles comerem, né? E o mais interessante aqui é que Abraão também sabia, ele não tinha visto que Sara estava escondida, escutando a conversa deles, né? Sara estava escutando. Então, aqueles anjos, eles foram ali, de alguma forma, oh glórias, aleluia, preparar o nascimento de Isaac, não é isso? Eles foram preparar de alguma forma, eles estavam ali e foram anunciar o nascimento, né? Então, o que acontece? Sara estava escondida e ela riu, ela não acreditou quando aqueles homens falaram aquilo, né? É quando muitas vezes assim, uma pessoa está com uma doença muito grave, um câncer terminal, né? Você está com um sonho muito grande no coração, não consegue realizar algo muito difícil. É um filho que está ali na droga há muitos anos, né? É um marido que tinha sua esposa, seus filhos, larga aquele lar, se envolve com outra pessoa, ou vice-versa, né? A mulher também tem o seu lar, seus filhos se envolvem com outra pessoa. Coisas assim que são muito difíceis de serem restauradas, difíceis de acreditar. Alguém que é paralítico, nunca andou, está em cima de uma cadeira de roda há muitos anos, como o caso do pastor, me esqueci agora o nome dele, o pastor que fez uma conferência na Igreja Pai de Vida, ele é conferencista, ele já fez conferências em vários locais do Brasil, do exterior, porque até os 14 anos ele não andava, ele vivia se arrastando no chão,
Na cidade que ele vivia, Antônio Marcos, pastor Antônio Marcos, na cidade que ele vivia, ele era conhecido como Foquinha, porque ele se arrastava no chão. São vários depoimentos na internet, mas a avó dele se implorava, não. Queriam dar cadeira de roda a ele, a avó dele, não, eu não quero, meu neto vai andar, eu vou orar por ele a vida inteira. E orou, e orava, e Deus escutou a oração daquela mulher com muita fé. Aconteceu o impossível, né? Como os anjos disseram aqui, ó. Haverá. Quando ela disse, eu, uma mulher de 90 anos, nem mais menstruação tenho, meu marido também é um senhor velho, eu terei bebê para amamentar, isso é ridículo, ela deve ter dito, não existe. Aí riu, pensei, maluquice, eu vou rir. Mas quando ela percebeu que eles não tinham visto ela rindo, e eles disseram que ela tinha rido, ela se encheu de medo ali, né? Ela mentiu, não ri não. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há mentira para Jesus. Jesus disse, não minta, Deus, né? Não minta, os anjos disseram, através dos anjos, não minta, você riu. Então se calou. Aí o que acontece? E o exemplo desse pastor Antônio Marcos, que quando ele tinha 14 anos de idade, ele não falava, ele não reconhecia nada ao redor dele, ele não tinha referenciado do que era mãe, do que era pai, do que era irmão, cores, frases, né? Ele vivia como se fosse um ser, só tinha mesmo aqueles movimentos. Se alguém pegasse ele e colocasse na cama, ele ficava ali. Se não tivesse ninguém, ele ficaria ali o tempo todo. Se alimentava muito mal, era muito pobre a família deles, né? Se alimentava de raízes, de raízes que eles tinham no quintal da casa. E, num determinado momento, a irmã dele estava com ele dentro de casa e ele se levantou. Foi todo um processo, começou a andar, foi para a escola, ele dá depoimentos que ele não entendia nada, mas de repente, quando a professora começou a escrever no quadro, ele começou a entender, ele foi identificando as cores, foi identificando os pássaros, as árvores, tudo aquilo foi criando sentido na mente dele, continuou os estudos, de repente se apaixonou pela bicicleta, aprendeu a andar de bicicleta, levou muitas quedas, fez 7 cirurgias, com tantas quedas que ele levou. No dia que ele se equilibrou pela primeira vez, ele fala que ficou 8 horas andando na bicicleta sem parar. E ele se formou em Direito, na universidade não acreditava que ele ficou com uma pequena sequela. Quando ele fala, a voz dele fica um pouco assim, tem um movimento assim na cabeça, que você percebe que foi alguém que teve um problema neurológico assim grave. Mas ele ficou completamente bom, para lhe dizer, ele formou em Direito, depois fez o teste da OAB, fez concurso para juiz, passou, só que ele prefere ser pastor e conferencista. Teve 2 filhos, se casou com uma mulher muito linda, que o amou muito, que ele a ama também. Tem 2 filhos maravilhosos, perfeitos, né? Mas quem imaginaria que aquele menino, 14 anos, se arrastando no chão, sem ter um movimento sequer, um paralítico, né? Tetraplégico, não movimentava nem braço nem pé. Um dia se levantou na cozinha e a irmã dele, quando virou, que viu ele em pé, levou o maior susto. Eu tenho um DVD que fala sobre esse grande milagre, e até no dia que ele se apresentou na igreja, ele fez a conferência na Igreja Paz e Vida, né? O pastor Joaquim Neto, que era pastor na época, ele disse assim, que foi realmente um dos maiores milagres deste século mesmo, né? Do que a gente presencia em termos de milagre. Foi um dos maiores milagres que já tinha sido assim, registrado no meio cristão, entre os evangélicos. Não é isso? Eu tenho um DVD, se alguém quiser assistir, pode entrar em contato comigo que eu poderei passar esse DVD, tá bom? Então é isso, nós falamos hoje sobre 3 anjos que visitaram Abraão. E agora eu te pergunto, você acredita em anjos? Se você não acreditava, passe a acreditar. Eu acredito em anjos, tá? Meu nome é Lúcia Marques. O meu canal, a leitura da Bíblia, tá bom? Até o próximo encontro. Muito obrigada por me escutar.